E aí, pessoal, vamos agora para a nossa segunda parte sobre polinômios, que é um assunto que causa um pouco de trauma, mas que a gente já procurou quebrar um pouquinho aí quando a gente trabalhou a aula anterior, falando a respeito de identidade, a definição, características dos polinômios. Mas no fundo, essa aula agora é mais importante ainda, porque é a aula onde nós vamos trabalhar divisão de polinômios, que é a operação central que a gente vai utilizar tanto nesta aula quanto na sequência, quando trabalharmos daí as equações polinomiais, as equações algébricas. Então, bora lá, vamos compreender como é que funciona essa historinha de divisão de polinômios. Vem comigo. Olha lá. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma divisão de números inteiros. Vamos fazer a divisão de 17 por 5, aquele algoritmo velho conhecido. Ó. Nós vamos pegar o 17 por 5, isso vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Sobra lá quanto? Sobra 2. Primeira coisa importante a gente lembrar. Como é que eu posso relacionar esses quatro caras entre si? Você vai lembrar dessa historinha de quando você era criança. Ó. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Então, 17 é o produto dos 5, que é o cara que dividiu, por 3, que é o resultado da divisão, acrescido de 2, que é o que sobrou. Lembra que eu falei que é uma divisão de números inteiros. Ou seja, você não vai colocar um zero depois daquele 2, depois uma vírgula para continuar. Não, isso é uma divisão inteira. É bom lembrar também o nome que cada um dos elementos que participam da divisão possui. Você tem o dividendo, que é o cara que está sendo dividido. Você tem o divisor, no caso aqui o 5, que é o cara que divide. Você tem o quociente, que é o resultado da divisão. E tem o resto, que é o que sobrou nessa divisão. Nesta forma, nesse algoritmo que você tem aqui, ó, é bom lembrar que a divisão se encerra quando esse cara aqui, ó, o resto, fica menor do que aquele cara ali, ó, o divisor. Quando o resto é menor do que o divisor, a divisão está encerrada quando mexemos com números inteiros. Por que que eu fiz isso? Porque a divisão de polinômios ela vai seguir um procedimento muito semelhante, um procedimento análogo. Então, vamos lá olhar isso. Vamos pegar um polinômio p de x, vamos dividir por um cara que eu vou chamar de d de x, quer dizer, um divisor dzinho de x, que vai me proporcionar um quociente, qzão de x, e um resto que eu estou chamando de r'inho de x. Legal? Então, ó, dividendo é o p de x, divisor é o dzinho de x, quociente é o qzão de x, e resto é o r'inho de x. Legal? Massa. Como que eu relaciono esses caras entre si? Do mesmo jeito que eu relacionei lá numa divisão entre inteiros. Ou seja, o polinômio que está sendo dividido, o dividendo, vai ser igual ao produto do divisor pelo quociente, acrescido do resto. Legal? E aquela historinha lá de que o resto tem que ser menor do que o divisor? Aqui também. Mas quando eu estou mexendo com polinômios, existem graus diferentes. Polinômio de grau 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, o que vai definir essa hierarquia de quem é menor ou maior aqui tem a ver com o grau. Quando que a divisão de polinômio se encerra? Quando rola isso aqui, ó. Quando o grau do resto fica menor do que o grau do divisor. Então lá, grau de R menor do que grau de D. Legal? Uma outra conclusão que a gente tira da divisão é essa aqui, ó. Dá para saber o grau do quociente antes mesmo de dividir. A gente tinha visto já anteriormente, quando definimos polinômio, verificamos o grau do polinômio, que o grau do quociente vai ser obtido pela diferença entre o grau do dividendo e o grau do divisor. Então, se eu tiver um polinômio de grau 7 sendo dividido por um polinômio de grau 3, o quociente vai ter grau 4, 7 menos 3. O grau do quociente, grau do dividendo, menos o grau do divisor. Legal? Isso aqui é importante, a gente vai usar, né, com recorrência aí dentro da divisão. Agora que a gente já deu essa geral a respeito de como deve funcionar a divisão, o que a gente tem que fazer? Mostrar os métodos. E o primeiro método de divisão chama-se método da chave. Ele é um método, pessoal, geral. Ele é tipo assim, a fórmula de Bhaskara, né, para divisão de polinômios. Quer dizer, ele serve para qualquer divisão. Agora, uma coisa é servir para todos os casos, a outra é ser ideal em todos os casos. O método da chave eu recomendo ser utilizado quando o seu divisor for de grau maior do que 1. Então, se o teu divisor for de grau 2, 3 e assim por diante, é comum que o método mais legal a ser utilizado naquele momento seja o método da chave. Mas ainda assim, pessoal, nós temos muitas regrinhas. Dentro do estudo de polinômios, a gente vai ver os métodos de divisão. E depois do estudo de equações algébricas, a gente vai ver teoremas
que permitem que a gente, às vezes, consiga driblar essa ideia de, olha, se é de grau 2, eu não vou utilizar, eu vou ter que utilizar o método da chave. Tá? Então, por enquanto, vamos nos concentrar nisso aqui. Se o divisor tem grau maior do que 1, o método da chave é o método adequado. Mas também lembrar que ele vale para qualquer divisão. Beleza? Então, vamos lá. Nesse caso, não tem jeito. A melhor coisa é por intermédio de um exemplo. Então, eu tenho aqui um polinômio completinho de quarto grau. Olha que belezona. Menos 2x à quarta mais x ao cubo menos 3x² mais 2x mais 5. Jean, por que você está dizendo que ele é um polinômio completinho? Porque eu tenho coeficiente diferente de zero para o grau 4, para o x igual ao cubo, para o x ao quadrado, para o x à primeira e o termo independente lá que é x elevado a zero. Quando algum carinha desses aqui não aparece, aí o teu polinômio está incompleto. Nenhum problema em relação a isso, é só o nome que a gente vai dar. Legal. E eu quero dividir esse carinha aí por alguém do tipo x² menos 3x mais 1, que é do segundo grau. Bom, antes de começar essa divisão, vamos tirar algumas conclusões com o que vimos anteriormente. Dá para saber quando que essa divisão aqui vai terminar? Dá. Quando o grau do resto for menor do que o grau do divisor. Se o divisor tem grau 2, quando o grau ficar menor do que 2, ou seja, se o grau chegar em 1 ou menos do que isso, significa que a divisão se encerra ali. Legal. Outra coisa, qual o grau do quociente? Dá para saber? Dá sim. Como eu estou dividindo um polinômio de quarto grau por um polinômio do segundo grau, o quociente vai ter 4 menos 2, grau 2. Legal? Tá. Agora, como é que a gente efetua essa divisão? Ela também é bem parecida com aquela divisão feita por números inteiros. Eu tenho que multiplicar esse cara daqui para chegar naquele cara de lá. Mas como um polinômio tem partes, tem termos, então a gente vai lidar sempre com quem comanda esses polinômios. Quem comanda o divisor é o x ao quadrado. Quem comanda, nesse primeiro momento, o dividendo é o menos 2x à quarta. Então eu preciso multiplicar este x ao quadrado por alguém que me faça ficar exatamente igual a menos 2x à quarta. Então aqui você precisa do básico de potenciação. Por quanto que eu multiplico x ao quadrado para virar menos 2x à quarta? É menos 2x ao quadrado. Beleza? Então essa é a primeira etapa. O objetivo é multiplicar quem comanda o divisor, que é o x ao quadrado aqui, por alguém que me faça ficar igual a quem comanda o dividendo. Bom, agora é só multiplicar. Menos 2x ao quadrado vezes x ao quadrado dá quanto? Dá menos 2x à quarta. Agora, você lembra que lá na divisão de inteiros, quando você multiplicava lá o divisor, você jogava esse cara embaixo do dividendo, subtraindo. Lembra? Você faz o cara de cima menos o de baixo. Aqui também. E a ideia de você jogar para o lado de lá subtraindo é o mesmo que jogar para o lado de lá com o sinal trocado. Então, menos 2x ao quadrado vezes x ao quadrado dá menos 2x à quarta, que você vai jogar para cá como mais 2x à quarta. Tá? Ele vem subtraindo, então muda de sinal. Menos 2x² agora vai multiplicar o menos 3x. Isso dá 6x ao cubo, mas tem que vir para cá com o sinal trocado, menos 6x ao cubo. Menos 2x² vezes 1 vai dar menos 2x², que tem que ir para lá como mais 2x ao quadrado. Bacana? O objetivo, pessoal, aqui é o seguinte, ó, é fazer com que quem comanda o dividendo desapareça. Então, agora, nós vamos juntar essas duas partes. O menos 2x à quarta vai somar e cancelar com 2x à quarta. O x ao cubo com menos 6x ao cubo vai dar menos 5x ao cubo. O menos 3x² com 2x² vai dar menos x ao quadrado. E o 2x mais 5 repete, porque não tem ninguém para juntar com eles. Legal? Pode ver que eu já baixei um grau aqui. O que tem que rolar agora? Agora, o meu novo comandante aqui no dividendo é menos 5x ao cubo. Então, eu tenho que multiplicar o x ao quadrado por alguém que me faça ficar igual a menos 5x ao cubo. E é menos 5x. Menos 5x vezes x², menos 5x ao cubo, que eu jogo para lá como mais 5x ao cubo. Menos 5x vezes menos 3x dá mais 15x ao quadrado, que vem para cá como menos 15x ao quadrado. E o menos 5x vezes 1 dá menos 5x, que vem para cá como mais 5x. Mesmo esquema. Vamos juntar. E sempre, pessoal, sempre tem que sumir pelo menos o termo que tem um coeficiente que comanda, né, a potência de maior expoente ali. E eles vão sumir. Agora eu vou juntar menos x² com menos 15x ao quadrado, menos 16x ao quadrado, mais 7x, mais 5.
Acabou? Não. Nesse momento, o grau do resto está igual ao do divisor. Vai terminar quando o grau do resto ficar menor do que o do divisor. Então, continua. Eu preciso chegar agora aqui em menos 16x². Então, eu vou multiplicar por menos 16. Aí joga para cá, com o sinal trocado, fica mais 16x². O menos 16 vezes menos 3x vai dar mais 48x, que vem para cá negativo. O menos 16 vezes 1 dá menos 16, que vem para cá positivo. E agora, somando tudo, o que vai sobrar? Menos 41x, 5 com 16, 21. Fechou. Você já está no grau menor do que o grau do divisor. Acabou de encontrar quem? O resto dessa divisão. E lá em cima, o quociente, que como a gente já tinha previsto, era de grau 2. Legal? Método da chave vale para qualquer divisão. Não importa o grau do divisor. É que com grau 1, nós temos métodos mais simples. Mas ainda assim, o método da chave serve se você quiser utilizar divisor de grau 1. Não tem problema, tá? É um método fácil? Sim. Mas ele é um pouquinho embaçado. Pode ser demorado em alguns exercícios ou situações, não vai ser o mais legal, não. Legal? Então, vamos lá. Próximos métodos. Dispositivo prático de Briot-Ruffini, também conhecido como algoritmo de Briot-Ruffini. Esse aqui tem uma condição, pessoal. Esse aqui só pode ser utilizado se o divisor for de grau 1. Quer dizer, divisores que tem esse tipinho aqui, ó. X mais A ou X menos A. Vê que o expoente do meu X aqui, ó, é 1, tá vendo? Então, Briot-Ruffini, para divisores do primeiro grau exclusivamente. Lá em equações algébricas, a gente vai trabalhar com vocês uma interessante ideia, que todo polinômio pode ser decomposto num produto de polinômios do primeiro grau. Quer dizer que todo mundo acaba virando um monte de partes de primeiro grau, os seus átomos, digamos assim. Por isso que, no fim das contas, esses dispositivos ou regras para divisores do primeiro grau acabam sendo mais aplicadas, utilizadas nos problemas em geral, nos vestibulares e assim vai. Legal? Vamos lá. Para você entender como é que funciona o Briot-Ruffini, não tem jeito, se por intermédio de exemplo mesmo, tá? Nada de ficar inventando um monte de demonstração e nada. Vamos pegar diretamente um exemplo aqui, ó. Então, eu vou pegar P de x, que é do terceiro grau, completinho, 3x ao cubo, menos 2x² mais 4x mais 5, e um divisorzinho dzinho de x, x menos 2. Eu quero o quociente e o resto dessa divisão. Dá para fazer pelo método da chave? Só alegria. Mas pelo Briot-Ruffini é mais legal. Para usar o Briot-Ruffini, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa aqui, ó. Encontrar a raiz do divisor. O que significa isso? Pegar o d de x e igualar ele a zero. A raiz do divisor é o valor que x tem que assumir para tornar esse divisor aqui nulo. Então, eu vou igualar x menos 2 a zero, e a raiz do divisor vai ser 2. Pode ver, ó, 2 menos 2 deu zero ali. Nós vamos pegar agora essa raiz do divisor, que é 2, e os coeficientes do polinômio, do dividendo, que serão em ordem das potências decrescentes de x, 3, menos 2, 4 e 5. E nós vamos montar o algoritmo. Nesse algoritmo, que vai ser uma cruz deitada aqui, ó, no espacinho menor aqui à minha esquerda, eu vou colocar a raiz do divisor, que é o 2. E à direita, nós vamos colocar aqueles coeficientes de P de x, de acordo com a ordem das potências decrescentes de x, que são 3, menos 2, 4 e 5. Tem que ser na ordem das potências decrescentes de x, tá certo? Tem que ser assim, é a ordem para a resolução. E quando algum termo não aparece, tipo assim, olha, a parte que tem um x ao quadrado não apareceu, ali vai o zero. Por quê? Porque o coeficiente que faz aquele termo quadrático ou qualquer outro expoente sumir, se ele desaparecer, é porque aquele coeficiente vale zero, tá? Então, aqui os coeficientes de P de x, todos, sem exceção. Primeiro procedimento, a gente sempre vai repetir o primeiro coeficiente. Esse aqui é 3, aqui embaixo vem 3. E agora a gente vai multiplicar essa raiz por esse coeficiente que desceu e somar com o cara subsequente. Então, 2 vezes 3, 6, que eu vou somar com aquele menos 2, 4. Aí eu coloco aqui embaixo. E vou continuar fazendo nessa mesma ordem. Só que agora o 2 vai multiplicar o 4 para se somar com o 4 que vem na sequência. 2 vezes 4, 8. Com aquele 4 lá, joga 12 aqui embaixo. E finalmente, 2 vezes esse 12, 24, que com aquele 5 vai dar 29. Esse 29, pessoal, eu já até destaquei ele aqui.
porque ele vai ser o resto da divisão. Pensa comigo. Se eu estou dividindo um cara de terceiro grau por um cara do primeiro grau, não importa até quem é o grau, ou qual é o grau do dividendo. Mas o divisor é do primeiro grau. Então o resto vai ter que ser de grau inferior a ele. E inferior a grau 1 só pode ser grau 0, quer dizer que 29 é um termo sem x. Ele é o resto dessa divisão. Por outro lado, nós sabemos que ao dividir um cara do terceiro grau por um cara do primeiro grau, nós vamos ter um quociente de grau 2, porque 3 menos 1 vai dar esse 2. Então, da onde eu vou tirar agora os coeficientes, os caras que vão me dar este quociente do segundo grau? Aqui, ó, o 3, o 4 e o 12. Eles são os coeficientes do quociente. E nós temos um quociente do segundo grau, porque mesmo dividir um cara do terceiro grau por um do primeiro, quer dizer, caiu um grau, cai para grau 2. Então, o meu Q de x tem que ser do segundo grau, portanto, ele vai ser do tipo 3x² mais 4x mais 12. Q de x igual a 3x² mais 4x mais 12. Fechou? Tá aí, ó, abriu o fim, não é difícil. Tá? Ele é bem simples, mas você tem que praticar. Fez 2, 3 exemplos, fica bem tranquilo que você vai conseguir resolver sempre que aparecer. Tá? Porque realmente não é dor de cabeça. Só que é uma regrinha e ela tem as suas etapas. E você tem bem bonitinho no teu vídeo aí, cada uma dessas etapas para você rever até a hora que você pega o jeito, caso você não tenha pego ainda. Legal? Próxima. O teorema do resto. O teorema do resto, muito fácil, e ele também é exclusivo para divisores do primeiro grau. Por isso, eu vou pegar uma coisinha que a gente tinha lá no começo, para você entender como é que funciona o teorema do resto. Que o dividendo é o produto do divisor pelo quociente mais o resto. Vamos lembrar que se eu utilizar um divisor de grau 1, eu já sei que esse resto aqui não vai ter, tem x ele vai ser um termo independente. Beleza? Então, como é que eu vou trabalhar o teorema do resto? O que ele me diz? Então, olha que bacana. Vamos pegar um divisor de grau 1. Como, por exemplo, d de x igual a x menos a. Eu preciso encontrar a raiz desse divisor. Ou seja, quanto que o x tem que valer aqui, ó, para que esse bagulho dê zero? Pessoal, o x tem que valer quanto? Tem que valer a, ó. D de a é a menos a. Então, d de a vai valer zero. Isso significa que esse a é a raiz de d de x. Esse a é a raiz desse divisor. Na verdade, quando eu tiver um divisor do primeiro grau, é só isolar o x que você vai encontrar essa raiz. Né? Igual a zero, isola o x, fica fácil. Mas por que eu fiz isso? Vem cá. Naquela estruturinha lá, p de x igual a d de x vezes q de x mais resto, eu vou substituir o x por a. Então, p de a vai ser d de a vezes q de a mais o resto. Acontece, meu povo, que esse d de a aqui, ó, vale quanto? Vale zero. P de a vai ser zero vezes quociente, mais resto. Esse zero vezes quociente vai dar quanto? Vai dar zero. Conclusão, P de a é igual ao resto. Traduz tudo o que você disse aí, Jean. Se eu estiver dividindo um polinômio de qualquer grau por um polinômio do primeiro grau, se eu quiser determinar o resto da divisão, eu não preciso aplicar Breuer-Ruffini, nem método da chave, nem nada. É só achar a raiz do divisor. A raiz do divisor foi o nosso azinho aqui, ó. O valor numérico da raiz do divisor substituído no polinômio vai dar um número, e esse número é o resto. Achou a raiz do divisor, substitui lá no polinômio. O número que você vai encontrar vai ser o resto. Né? Numa linguagem bem polida e bem bonitinha, é assim, ó. O teorema do resto diz que a raiz do divisor do primeiro grau, quando o valor numérico de um polinômio indica o resto da divisão deste polinômio pelo divisor que forneceu aquela raiz. Muito converseiro para um negócio simples. Quer ver como é verdade? Olha isso. Determine o resto da divisão de p de x igual a 3x ao cubo, blá blá blá, por x menos 2. Se você reparar, este p de x eu usei lá no Breuer-Ruffini. E esse x menos 2 também. Quanto que tinha dado de resto lá no Breuer-Ruffini? Tinha dado 29. Então, se o teorema do resto estiver certinho, aqui também vai ter que dar 29. E vai mesmo. Mas primeiro eu tenho que fazer o quê? Encontrar a raiz do divisor. Qual que é a raiz do divisor? É 2. Igualamos o divisor a zero, x menos 2 igual a zero, x igual a 2. Pelo teorema do resto,
A hora que eu substituir aqui o x por 2, eu vou ter que substituir todo mundo lá por 2 também. E o número, o resultado que eu vou encontrar vai ser quem? O resto dessa divisão. Portanto, P de 2 vai ser o resto. Então, nós vamos substituir o x por 2. 2 ao cubo aqui, 2 ao quadrado aqui, 2 lá. 2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar 24, menos 2 vezes 4, menos 8. E o 8 com 5 ali, 13. 13 com 24, 37. 37 menos 8, 29. P de 2 igual a 29. Ou seja, a raiz do divisor, que é 2, substituída no polinômio, produz valor numérico igual a 29. E esse 29 corresponde ao resto da divisão. Viu só que legal? É bem simples, o teorema do resto, também bem prático de trabalhar. E para finalizar essa parte aqui, um teorema chamado de teorema de D'Alembert, que na verdade é um resquício aí do teorema do resto, para quando um cara for uma raiz mesmo, ou seja, quando um cara for divisível por outro. Teorema de D'Alembert. Somente para divisores de grau 1. Mesmo esquema do teorema do resto. Ou seja, para uma estrutura como essa aqui, para um divisor de grau 1. Mas o teorema de D'Alembert ele diz o seguinte, ó, vou até colocar o textinho para você aí. Se P de x é divisível por D de x, então a raiz de D de x é raiz de P de x. Traduz tudo isso. Quando eu falo que um cara é divisível por outro, o que significa isso? Que o resto de divisão dá quanto? Que o resto da divisão dá zero. Então, se o P de x for divisível pelo D de x, significa que a raiz daquele D de x, quer dizer, o número que torna o D de x igual a zero, também vai tornar o P de x igual a zero. Essa é a ideia. Então, quando um polinômio é divisível por outro, do primeiro grau, eu já posso dizer que a raiz do divisor também é raiz do dividendo. Quer ver? Vamos aplicar isso num exemplo que fica bem mais fácil para você entender. Determine o valor de k pertencente aos reais, sabendo que p de x igual a x cubo mais 3x² menos 2kx mais 7 é divisível por x mais 1. Quando eu falo que p de x é divisível por x mais 1, significa que o resto da divisão de p de x por x mais 1 tem que dar zero. E, portanto, significa que o valor numérico deste p de x, usando a raiz de x mais 1, tem que dar zero. Então, basta para descobrir o k, a gente calcular a raiz desse divisor. Se eu faço x mais 1 igual a zero, eu vou ter essa raiz igual a menos 1. E aí eu vou substituir o x lá por menos 1. Só que eu já sei antecipadamente que ao substituir por menos 1, o resto vai ser quanto? O resto vai ser zero. Quer dizer, p de menos 1 é igual a zero. Essa é a implicação da palavra divisível ali. Tá? P de menos 1 é zero. Então vamos substituir onde tem x por menos 1, igualar o resultado a zero. Vai sobrar só o k para descobrir. Aí é só continhas. Menos 1 ao cubo, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 2k vezes menos 1, mais 7 tem que dar zero. O menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 3. E menos 2k vezes menos 1 vai dar mais 2k. Ficou menos 1 mais 3 mais 2k mais 7 igual a zero. 7 com 3 é 10. 10 menos 1 é 9. 9 mais 2k igual a zero. 2k igual a menos 9. K igual a menos 9,5. Se k for menos 9,5, né, o polinômio p de x que estava indicado lá vai ser divisível por x mais 1. Quer dizer, se eu fosse usar lá um método qualquer de divisão, ao dividir um pelo outro, o resto que apareceria seria zero divisão exata. Fechou? Não perca a continuidade dessa história aí nas próximas aulas, quando a gente vai trabalhar com as equações algébricas e sim, vai utilizar todas essas técnicas que a gente viu nessa aula de hoje aqui, lá nas historinhas das equações algébricas. Legal? Fala tchau pro Gião, beijos. Bye.